Graças a Deus. Que Deus venha abençoar a todos que me assistem nesta hora. Que a paz bendita do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu lar e na sua família. Graças a Deus, eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando das bênçãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pensar com você nesta hora. Serei breve. Toda divisão, toda contenda, toda desavença, todo sentimento ruim, todo mal que possa haver entre os irmãos em Cristo, sempre tem o dedo do homem. Sim, eu estou falando com você e ao mesmo tempo afirmando, eu estou afirmando, porque já vivi muito. Faz 40 e tantos anos que eu sou cristão. Eu estou afirmando que quando as pessoas, os irmãos, a família ali, cristãos, quando tem qualquer problema no meio, porque não concorda com a igreja do outro ou com o grupo dali, eu quero afirmar, e você há de convir comigo, eu quero afirmar que o causador disto aí não é Jesus Cristo. Não é não. É o homem. É o homem que causou isso aí. Sim. Porque ninguém se divide por causa de Jesus Cristo. Porque não tem como. Se tu amas a Jesus Cristo e eu amo ao Senhor Jesus Cristo, como vamos nos dividir? Estou afirmando, tu amas ao Senhor Jesus Cristo. Reconhece que Ele é o teu Salvador. Eu reconheço que Ele, só nele há a vida eterna. Como podemos não concordar? Como podemos? Hã? Quando há, então, argumentos ruins, é o dedo sujo do homem no meio. O homem que não deveria ter participação nesse negócio. Você permitiu o homem colocar os seus argumentos diabólicos e satânicos para você se dividir da família de Cristo. Paulo afirma em 1 Coríntios: por acaso está Cristo dividido? Não está dividido Cristo. Mas sabe qual era a divisão? Era um dizendo eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolos. Essa é a divisão. Então, quando esses irmãos, a tua família e a minha família, a nossa família, os que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, quando um irmão desse passa a não amar mais a gente, ou a gente criar um complexo contra qualquer um deles, a culpa não é de Cristo, nem de Paulo, o apóstolo, porque o Paulo, o apóstolo, em 2 Coríntios, ele afirma: e não pregamos a nós mesmos, porque se pregasse a ele, Paulo, causaria isso. E vocês continuam pregando Brana. Então vamos continuar. Aí, o causador de tudo isso é o homem. O homem.
O câncer aí é o homem. A maldade aí é o homem. O ruim aí é esse homem. O outro de outro grupo é o outro homem. O Ellen White é outros líderes mundiais, fulano de tal. Paulo diz, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Eu quero, então, já antes de ler a Bíblia, onde está você nessa situação? Quantos homens aí você tem aí como seu guia a Cristo? Você tem desprezado ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que deveria te guiar a Cristo. Você tomou o homem como o seu guia. Você não lê a Bíblia, você só escuta o que o homem fala. Você está dando divindade ao homem, fez dele um homem divino. Ele não é divino. Ele jaz no túmulo em Jeffersonville. O Senhor Jesus Cristo vive para todo sempre. E você continua dando murro em ponta de faca. E a família que ama Jesus, você ama Jesus. Esse homem amava Jesus, o outro ama Jesus. Não pode se abraçar por causa do fermento do homem. E aí? Você ainda pretende continuar assim? Ou voltar a Cristo? Você pretende ainda, né? Pretende ainda. Vê quanto mal você está causando. Vê quanto mal você está causando aos cristãos. Você continua teimando. Tome por experiência homens que viveram anos e anos e o dia teve um encontro com Cristo. Por que não toma por experiência o apóstolo Paulo, que era fariseu legalista? Mas quando aprove a Deus revelar Jesus a ele, ele não consultou o livreto. Ele foi consultar o Espírito Santo. Você não faz isso. Então Paulo afirma em 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 1, ele conta aquela igreja de Corinto, que é o tipo desse ismo, é a igreja de Corinto, tá? A igreja de Corinto é o tipo desse ismo. A igreja de Corinto tinha essa divisão, uns dizendo eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo. Paulo, não faça isso. A ninguém eu batizei, nem vocês foram batizados em meu nome. Nessa seita é. Na igreja de Corinto, irmão estava levando o outro à justiça. Paulo vem e dá uma lição. Puxa vida, vocês levando cristão à justiça da terra. E aí acontece isso. Estão se dividindo e retalhando. E você vem dizer que é o correto? Não, não é o correto isso. O correto é estar com o que o apóstolo do Senhor em Gálatas. Estude a carta aos Gálatas. Quando eu estudei a carta aos Gálatas, caiu toda a escama perversa que eu tinha adquirido no ismo durante décadas. A carta aos Gálatas te posiciona ali. Paulo afirma, ainda que um de nós anunciar outro evangelho, porque eles estão querendo dizer que é outro evangelho. Se tu ficar com a Bíblia não tem valor, tem que ter o fulano de tal com o evangelho dele. É mentira. Isso é porta para abrir ismo, para entrar ismo.
aí na tua vida e tu continua aí. Você não tem vergonha, não? Você continua aí, cooperando ainda. Por que não coopera com a obra do Senhor? Estude a carta aos Gálatas. Você vai ver, de legalismo, Paulo posicionou os irmãos. Você continua no ismo. Tem na tua cabeça Jesus e Brana. Ou só Brana, para os fanáticos, que ele também já é Deus. Mas ele não é Deus. Deus vive. Deus vive. O Senhor vive. Ele jaz no túmulo em Jeffersonville. Então Paulo, a essa igreja problemática, que é esse tipo de fé aí, que eu vejo no mundo atual, é esse tipo de fé, Paulo diz assim para eles, capítulo 3 de 1 Coríntios: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Esses tipos de acontecimento que acontecia na igreja de Corinto é o padrão do que acontece ali. Porque eu vivi lá dentro. Então, a esses Paulo não podia falar como a espirituais. Como a carnais eles eram. Exatamente o tipo do crente aí hoje. Carnal. Carnal, divide a família, divide os amigos, divide por causa do homem. Por causa do homem que nem está vivo. Mas por causa de Jesus, você não divide, porque você ama Jesus e eu amo também. Quando deveríamos estar abraçados juntos. Mas tem um homem ali. O câncer aí é o homem. Esse é o mal, esse é o mal. Tira daí, agorinha mesmo. Mas continua louvando ao homem. Quadro do homem nas igrejas. Pintura de Hoffmann nos púlpitos. E os irmãos chegam e vai orar ali, diante da pintura de Hoffmann. Aí, não é carnal isso aí? Isso é carnal, isso é carnalidade, idolatria. Isso é idolatria, está incluído em Isaías 42:8. O Altíssimo não divide sua glória com ninguém. E você continua fazendo isso. Nem o louvor do Altíssimo com imagens. Quadro e foto de homens nos inários e nos livretos e nas paredes das igrejas. Aí o irmão que ama Jesus, como tu ama também, tu despreza porque ele não crê nas fotos igual você crê nas fotos. Não tem que crer em foto. Tu despreza o irmão que ama Jesus conforme tu ama também, porque ele não crê em quadro. Não tem que crer em quadro. Você está semeando discórdia. Entre irmãos, você está lá em Provérbios. Aqueles que Deus aborrece, os que semeiam discórdia entre irmãos. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos, criança ali ainda, não cresce, não vai crescer, não tem vitamina. Como a meninos em Cristo. Paulo afirma que com leite ele criou eles, e com manjar, porque ainda não podia, nem tampouco ainda agora podeis. Vocês dessa maneira não podem ainda crescer. Eu afirmo, porque você não recebe de Deus, você engole o que o homem já mastigou lá nas décadas passadas, você toma por seu alimento aquilo. Pensa se eu vivesse hoje, até hoje, mamãe mastigar e amassar e colocar na minha boquinha e eu comer. Mamãe mastigar, amassar e colocar na minha boquinha e eu comer. Eu não aprendo a comer sozinho. Eu vou sempre estar assim,
Se você depende apenas do livreto, você vai estar sempre assim. Não vai crescer. Mas você tem autonomia para ir a Cristo. Por favor. Autonomia você tem para ir a Cristo e comer na panela dourada de Cristo, agorinha mesmo, e crescer no conhecimento do Espírito Santo. Fica você dependendo da que o homem mastigou e colocou na tua boca. Tu come só aquilo, não vai crescer. Sinto muito em te dizer, não vai. Porque você precisaria estar comendo comida boa pelo Espírito Santo hoje. Você continua dependendo só daquilo ali. Porque, verso 3, Paulo afirma, porque então ainda vocês são carnais, pois, havendo entre vós inveja, porque um tabernáculo não tem companheirismo com o outro, tem inveja. Contendas. Porque uns dizem, ele veio, o outro, não veio. Começa a contender. Ele veio em Brana, não veio coisa nenhuma em Brana. Não. A única vez que ele veio em Espírito Santo, em Pentecoste. Ele disse, eu vou morrer e venho para vós. Fiquem em Jerusalém. E quando ele veio em Espírito Santo. E ele não prometia jamais que viria no fulano de tal. Inventaram isso e você está alimentando-se disso. Na Bíblia Sagrada não encontra isso. Vai vendo onde o terreno que você se encontra. Porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Você anda aí segundo o homem. Um encontra o outro e fala, e daí? Tudo brana? Tudo brana? É segundo o homem. Fanáticos, religiosos, longe do caminho do Senhor, venha a Cristo. Paulo dizia, eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Porque dizendo lá estão dizendo, eu sou do fulano. Um está dizendo, eu sou de Paulo, lá em Corinto, hein? É um tipo desse tipo de fé daí. Dizendo, eu sou de Paulo. Eles estão dizendo, eu sou ligado a lá. Eu sou ligado a tal coisa, do ismo. O outro dizendo, eu sou de Apolos. Porventura não sois carnais? Oh, claro que sim. Pois quem é Paulo? Quem é esse irmão? Esse é só um irmão em Cristo. Que não merece o meu louvor. Não deveria estar nas minhas paredes, dentro da igreja, nossa, as fotos dele. Não deveria. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro. Ele é ministro apenas. Pelos quais crestes. Você creu em Cristo. Por ele. Não nele em si. Não, jamais. Aí está o problema. O problema é que você crê nele, não em Cristo. Se não ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, claro, Deus deu a ele, Deus deu ao outro. Olhemos a Jesus. Você continua olhando nele. Nele. Esse é o problema. Era o problema em Corinto. Um simpatizava com Paulo. Porque, de fato, Paulo fundou essa igreja. E Paulo não quis isso. Afirmando que eles eram carnais. E você aí? O que você se considera ser? O que você se considera ser aí, hein? Dividindo. Aí Paulo afirma. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse irmão pregou, mas Deus deu o crescimento. Se é que você olhar para Deus. Se você ficar só naquilo ali, você não cresce. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa.
E você fazendo desse homem alguma coisa grande. Hein? Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esses irmãos aqui estavam errando feio, porque estava tomando o homem como cabeça da igreja. Paulo afirma em Colossenses que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Eles estavam tomando o homem como seu cabeça. Você aí, quem é aí o cabeça seu? Inventaram aí que o pastor é o cabeça, é o marido da igreja. Inventaram, mentira isso. O marido da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E você está cooperando aí. Eles estão mentindo aí, dizendo que o pastor é o marido da igreja. Ele não é. Estão mentindo descaradamente. E você, crente aí, nisso aí? Enquanto eu estou apresentando a Bíblia, você não fala amém? Irmãos, Deus está registrando isso. E aí? Você vai olhar para mim com preconceito? Quando deveria abraçar-me? Por favor, irmão. Deveria abraçar-me e dizer, irmão Paulo, tu estás correto? Continua ali. Mas a verdade é ela. Conheça ela. E ela te libertará. Felizmente eles fizeram do homem o seu cabeça. O nosso cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Apenas mais uma escritura para encerrar. Em Romanos, no capítulo 10, carta de Paulo aos Romanos, um verso apenas. Capítulo 10 de Romanos, verso 9. Diz assim, ou melhor, o 8 e 9. Eu já vou ler o 8 e vou encerrar juntamente com o 9. Ouça. Mas que diz, a palavra está junto de ti. Irmãos, esta é a palavra. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. É justamente essa que eu prego, meu irmão. É essa que eu prego, minha irmã. Vamos dar a mão, meu irmão. Não fuja, não. Você foge por causa desse homem. Por causa do homem. Tudo que é ruim é o homem. Ele é mau. Ele é que causou divisão na tua família. E causa na minha. E causará nas demais. E tem causado sempre o homem. Jesus não. Todos amam Jesus. Mas o homem é terrível. É maquiavélico. E você continua olhando para o homem. Ele é o causador disso aí, olha. Que você tem passado. Eu sei. Ele, o homem, é causador. Não é Jesus, não. Porque eu amo Jesus, você ama, o outro ama Jesus. Somos irmãos. Como não? Ah, mas e o irmão tal? Não, não tem o irmão tal. Somos todos irmãos. Você continua mantendo isso aí. Olha, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, ouça isso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, você já fez isso ou confessou Brana? Você não tem que ser batizado dizendo, o pastor te coloca dentro da água e antes de te batizar pergunta, você crê no Senhor Jesus Cristo? Creio. Você crê no ministério do irmão fulano de tal? Onde está na Bíblia? E agora aumentaram, você crê no profeta tal? Você tem que confessar. Está errado. Você tem que confessar Cristo. Aí quando você confessa, é para um dia, quando você descobrir os plágios, você fala, eu confessei, eu vou ter que ficar nesse ismo o resto da minha vida. O Filho te libertou, você é livre, irmão. Você é livre. Aí depois ainda, você aceita o ministério do pastor tal? Antes de você ser batizado. Não deveria ser assim. Não foi assim quando Filipe, Deus manda ele
falar com o eunuco na carruagem, naquele carro. Ele o batizou ali. Ele não precisou confessar, só o Senhor Jesus. Esse é o meu e o seu Deus. Olha aqui. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Onde que diz? Tem que crer no irmão fulano. Me mostre. Você crê que Deus o ressuscitou dos mortos? Em outra passagem, Paulo ainda diz: se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, se aquele Espírito habita em vocês, aí alguém diz: é esse livreto que vai me dar fé de ir ao arrebatamento. Onde que está na Bíblia isso? Paulo afirma: se aquele Espírito que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, se esse Espírito habita em vós, ele também, esse Espírito, transformará o vosso corpo abatido. E você vem me falar que é o livreto. Irmãos, toda causa da coisa ruim, de divisão entre irmãos, é porque o homem tem causado. Tire o homem daí e você vai ver. Fica Cristo, somos irmãos. Irmão, vê o mal que vocês têm causado e está mantendo. Que Deus te abençoe. Aos que me assistem sempre, que o Senhor Jesus continue sendo o seu escudo forte. Eu agradeço aos inscritos deste humilde canal. Aqui você só encontra a palavra de Deus. Pai da glória, muito obrigado por estas palavras e pelos irmãos que me assistem sempre. Leva, meu Deus, esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.